Quando a gente pensa na matéria, por exemplo, o nosso corpo, do que ele é formado, né? São tantos tecidos diferentes, tantas substâncias, tantas moléculas diferentes, a gente pode começar a pensar por que essas moléculas foram formadas? Como que esses átomos que compõem essas moléculas se ligaram? De que maneira, né, a quantidade de átomos, a proporção entre esses átomos, né, o tipo de ligação que eles fizeram? Tudo isso pode ser explicado entendendo bem a eletrosfera desse átomo. Tá? Então, é um conteúdo extremamente importante para a gente poder prever o comportamento de um elemento químico, né, que é um tipo de átomo. Ok? Vamos para a nossa aulinha então? A eletrosfera. Então aqui nós vamos para algumas anotações para a gente poder entender exatamente como é essa eletrosferazinha aí, como esses elétrons se comportam, né? A gente já conversou numa outra aula que a gente tem uma distribuição da seguinte maneira, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, né? Que no núcleo a gente encontra aqui os prótons, né? Os prótons, que são estruturas carregadas positivamente. E na eletrosfera a gente possui os elétrons, tá bem? Então, elétrons que são estruturas carregadas negativamente. Então, prótons positivos e elétrons negativos. A gente viu que num átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, a eletrosfera, ela vai me mostrar como é que esses elétrons estão divididos. Repare aqui que eu coloquei a palavra níveis, né? Nível de quê, Beto? Nível de energia, tá? Não estou entendendo. Como assim? Olha só. Se você reparar que existem dois elétrons, né? Aqui já existem 1, 2, 3 elétrons descritos. Repare que esses elétrons aqui, eles estão mais próximos do núcleo. Esses elétrons desse outro nível ou outra camada, né, estão mais distantes. Então, o que se descobriu foi o seguinte, que um elétron, quanto mais longe do núcleo ele estiver, quanto mais distante do núcleo, maior a sua quantidade de energia. Por isso essas divisões, né? Elétrons mais próximos do núcleo, orbitando próximos ao núcleo, têm uma quantidade de energia menor. Elétrons mais distantes, uma órbita maior, possuirão uma quantidade de energia maior. Então a gente divide esses elétrons em quantidades de energia. Então são as divisões ou as camadas ou níveis dessa eletrosfera, tá bem? Então vamos ver que níveis são esses, né? Que níveis, vamos colocar aqui como níveis ou camadas. Que níveis são esses ou que camadas são essas? Então, olha só, conhece-se até hoje 7 níveis de energia, que a gente pode chamar de K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? Muito simples de guardar, né? É uma sequência. A gente pode chamar essas camadas ou níveis também por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, cada nível desse comporta um número máximo de elétrons. A quantidade de elétrons lá não é aleatória. No primeiro esse átomo tem 5, o outro átomo tem 8. Não. Então existe aqui um máximo de elétrons que cada nível desse comporta, tá? Então aqui, olha só, vamos colocar aqui em roxinho. A camada K, ou nível 1, comporta no máximo 2 elétrons, tá? A camada 2, 8, depois 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons, tá bem? Isso é o máximo que cada uma dessas aqui pode comportar. Esses valores são importantes a gente conhecer, tá? Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, se a gente pegar um exemplo, né, bem simples, bem pequenininho, o sódio de número atômico 11. Repare que o sódio
Eu demonstrei aqui ele sem carga, ele não é um íon, ele é um átomo neutro. Então o número atômico 11 quer dizer que ele tem 11 prótons e ele possui também 11 elétrons, porque ele é neutro. Como é que esses elétrons estão distribuídos nessas camadas? Então vamos imaginar aqui que a gente vai fazer uma demonstração. Então olha só. Então aqui eu tenho o núcleo carregado positivamente e as camadas. Então a primeira camada é a camada K ou camada 1, que comporta quantos elétrons? Ela comporta, no caso, 2 elétrons. Então, 2 elétrons. Vou representar com uma esferinha, tá bem? Aí, acabou a primeira camada. Repare que eu vou sempre preenchendo do núcleo para a extremidade, do núcleo para a periferia, nunca ao contrário, tá? Então, olha só, a próxima camada é a camada L ou camada 2, que comporta quantos elétrons? Ela comporta 8. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons orbitando esse núcleo aqui, ok? Bom, ele tem ao todo 11. Já foram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons já foram colocados. Só falta um elétron. Beto, então ele não vai ter todas as camadas? Não, ele vai ter o número de camadas compatível com o número de elétrons que ele possui. A camada 3 ou camada ou camada M, ela comporta 18 elétrons, mas o átomo de sódio só tem 11, já foram colocados 10. Então, olha só, ele só possui um elétron ali. Então esse é o átomo de sódio, né? Esses elétrons estão distribuídos em suas camadas dessa maneira, ok? Que a gente poderia demonstrar assim, de uma maneira mais simples, né? Então eu posso dizer assim, que na camada 1 ele possui, vou pôr igual não, porque o igual confunde a gente, né? Então olha só, 2 pontos. Quantos elétrons ele tem na camada 1? 2 elétrons. Vírgula. Camada 2. Olha só, camada 2, ele possui quantos elétrons? Ele possui 8 elétrons. Beleza. E a camada 3, ele possui apenas 1 elétron. Veja, eu mostrei para vocês como é a eletrosfera desse átomo, de duas maneiras. Eu mostrei de uma forma gráfica, desenhando, né, melhor assim, e de uma forma escrita. Tudo bem? Então, em camadas ou níveis de energia. Isso quer dizer que o elétron que possui maior energia, seria esse aqui. Beleza? Lá da camada 3. E os elétrons com menor energia seriam os da camada 1. Ou do nível 1. Beleza? Quanto mais longe do núcleo, maior a quantidade de energia. Agora veja bem. Quando os estudos sobre a disposição dos elétrons na eletrosfera foram avançando, conseguiu-se perceber o seguinte. Por exemplo, dentro dessa camada aqui, camada 2. Vou vir para cá, vou fazer de novo essa representação aqui, do sódio 11. Então nós temos a camada 1, com 2 elétrons. Aí eu tenho a camada 2, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois a camada 3, que seria a última camada de energia, com um elétron só. Conforme os estudos foram avançando, percebeu-se o seguinte, a quantidade de energia aqui tinha um valor, ok? A quantidade de energia aqui era maior. Beto, mas esses 10 elétrons, não estão no mesmo nível de energia? Sim. Isso quer dizer, então, que eles teriam que ter a mesma quantidade de energia? Sim, até onde se conhecia no momento. Beleza?
Mas a partir do momento em que se começou a estudar melhor, começou-se a perceber que dentro de um mesmo nível de energia, a gente possuía elétrons com quantidades de energia diferentes. Então, olha só, fazendo aqui as divisõezinhas, né? Se a gente tem quantidade de energia diferente, o que a gente pode pensar então? Olha só, que esse nível poderia ser dividido, né, em subdivisões. Então, seria o que a gente chama de subníveis de energia. Joia? Então, dentro de um mesmo nível, elétrons possuem quantidades de energia diferentes. São os chamados subníveis. Joia? Vamos lá então, ó, colocar que subníveis são esses. Muito simples, ó. Subnível pode ser chamado de S, pode ser chamado de P, de D e de F, ok? Então, qual é o máximo de elétrons que cada um desses subníveis comporta? Opa, ficou esquisito o elétronzinho ali, né? Então, qual é o máximo de elétrons que cada subnível desse comporta? Então, vamos lá. Ó, subnível S, vou colocar de outra cor aqui, até para chamar a atenção. Subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O P no máximo 6, o D 10 e o F 14 elétrons, tá? Então, olha só, níveis e subníveis, joia? Vamos representar então de novo esse átomo de sódio. Vamos pegar um maiorzinho um pouquinho? Olha só, vamos pegar, deixa eu voltar aqui, ó, essa divisão aqui, fazer uma cópia dela. Vamos para o outro slide aqui. Sobe o tamanho. Dividindo aqui. Joia. Pronto. Então aqui, ó, a gente tem de novo, né, os níveis de energia. Vamos lembrar? Ó, né, opa. Camada K, né, ou nível 1 com 2 elétrons, L ou 2 com 8 elétrons, aí 18, 32, 32, 18 e 8. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, um átomo de cloro de número atômico 17. Veja, ele não tem carga, então se ele tem 17 prótons, ele tem também 17 elétrons, né? Então, como é que seriam ali as suas camadas ou seus níveis, ó? Camada 1, né, que comporta quantos elétrons? Ó, 2 elétrons, beleza? Camada 2, que comporta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Camada 3, Beto, já foram 10, né? Isso, já foram 10, ó, 2 com 8, 10. Então, a camada 3 comportaria 18 elétrons, certo? Porém, se já foram 10, ele só tem 17, então ela teria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tá joia? Agora, vamos pensar assim, né? Essa camada aí, ou perdão, essas camadas, né? Se elas podem ser divididas em subníveis de energia, qual subnível, obviamente, eu poderia encontrar aqui na primeira camada? Um subnível que comporte 2 elétrons, né? Então, lembra, eu tinha o subnível S, P, D e F. O S com 2, o P com 6, o D com 10 e o F com 14. Então, é óbvio que o subnível que eu poderia encontrar ali é o subnível S. Beleza? Já a camada 2, eu poderia comportar o quê? Se a camada 2 suporta 8 elétrons, veja, eu poderia encontrar um subnível S com 2 e um P com 6, totalizando 8 elétrons da camada ou do nível. Ah, é assim, Beto? Exatamente.
A camada 3, veja, a camada 3, ela suporta quantos? 18 elétrons. Veja, ó, 2 com 6 com 10, dá 18. Ela comportaria um subnível S, um subnível P e comportaria também um subnível D com 10. Mas no caso do cloro, ele não tem todos esses elétrons. Ele só tem 17, então aqui tem 7. Tem esse S com 2 e o subnível P com 6. Ok? Então, repare que a eletrosfera ela vai ficando mais detalhada para a gente, né? A gente tem, no caso do cloro, 3 níveis de energia. O nível 1 com 2 elétrons no subnível S. O nível 2 com 2 elétrons no subnível S, o P com 6. E o nível 3 com o subnível S com 2 e o P no caso, com 5. Ok? Totalizando 17 elétrons. Mas olha que bagunça que ficou, né? Então, nós vamos fazer assim uma representação diferente agora para simplificar tudo. Ó. Cloro, número atômico 17. Tem 17 prótons, tem 17 elétrons. Repare como fica a eletrosfera dele. Ó. Camada 1 ou nível 1 tem o subnível S com quantos elétrons? Com 2 elétrons. Então eu coloco assim, ó, nível ou camada 1 tem o subnível S com 2 elétrons, vírgula. A próxima camada, sempre de dentro para fora, é a camada 2. Camada 2 tem o subnível S com 2 elétrons. Simples. A camada 2 ainda, ó, 2 ainda tem o subnível P com quantos elétrons? Com 6. Olha como vai ficando organizadinho, ó. Camada 1, camada 2 e as divisões bonitinhas, né? E a camada 3, ó. Camada 3, eu tenho um subnível S com 2 e eu tenho um subnível P ainda na camada 3, ó. Com quantos? Com 5. Repare que se eu somar, né, os elétrons aqui, 2, né, de todo mundo, ó, 2 com 2, com 6, com 2, com 5, eu vou ter quanto? 17 elétrons. Então, e outro detalhe, né, a energia aumenta nesse sentido. Lembra? Quanto mais longe do núcleo, maior a quantidade de energia. Tá bem? Então, a energia aumenta. Ok? Então, pessoal, ó, a eletrosfera eu dividi em duas aulas aí. Então, não se esqueça de, nessas duas aulas, você fazer os exercícios que acompanham essas aulas. Sem fazer o exercício fica muito difícil da gente fixar esse conhecimento. Você pode olhar para a minha aula, né, e falar, nossa, eu entendi tudo o que foi falado aí, mas para você fixar, você tem que fazer os exercícios. Tem que exercitar aí a sua mente para entender direitinho como é que é uma eletrosfera, o que é muito importante para a gente. Tá bom? Abraço!